A paz do Senhor Jesus a todos. Graças a Deus, mais um dia nós estamos reunidos para falar a palavra de Deus e dizer desse amor incomparável, desse amor incondicional. É o amor de Cristo pelas nossas vidas, é o que nós devemos ter pelo Senhor, que deu o seu Filho Jesus Cristo para nos salvar. Esse Cristo bendito e maravilhoso, que não nos abandona, que está sempre conosco. Irmãos, eu vou dizer para vocês algo que vocês já têm conhecimento, eu acredito, mas reflita sobre isso. As nossas mentes, as nossas cabeças, os nossos pensamentos, se Deus levasse eles a sério no que diz respeito aos nossos erros que nós cometemos, nós não chegávamos nem na presença, mas nem aproximava das coisas de Deus. Não mesmo. Mas esse Deus é tão grande, tão maravilhoso, que em cima de todos os pensamentos negativos que nós temos durante os nossos dias, quantos pensamentos negativos você teve hoje aí? Talvez até de vingança, né? E Cristo Jesus, quando nós olhamos para a sua palavra, quando nós pregamos a sua palavra, ouvimos a sua palavra e damos ouvido ao que ele fala, Cristo nos perdoa. Porque nós precisamos do perdão de Cristo. Ele está sempre conosco. E o que nós precisamos é da sua misericórdia, entender o que ele quer para as nossas vidas e fazer a vontade dele, confiar, porque ele é fiel. Amém? Por isso nós vamos fazer esse vídeo nessa noite, falando da fidelidade de Deus e de um inimigo, que eu ainda não terminei de concluir o que ele vai fazer. Apesar de muita gente dizer que não tem demônio, os Pai de Santos, os adivinhos, os cartomantes, a maioria deles é dizer que os demônios existem, que os demônios somos nós. Nós não somos demônios, coisa nenhuma. Vejo Pai de Santo dizer que demônio é o homem, demônios são vocês. Eu não sou demônio. E o meu irmão não é um demônio. Nós podemos ser usados pelos demônios, como Pedro foi. Mas nós não somos demônio, não, tá? Demônio é você, Pai de Santo. Eu vejo aí esses que andam jogando carta, jogando búzios, dizendo isso. É vocês que são eles. É isso que você quer ser? Mas nem você é demônio, cara. Acorda para a vida. Você é um ser humano, você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Agora, o demônio pode estar em todos os homens. Está nos políticos, está nos pastores, está nos padres, está em muita gente, está no Papa, está em muita gente. Fazendo o quê? Usando. Porque o diabo não é capacitado para fazer nada sem o homem na mão dele. Mas você, meu irmão, você, minha irmã, você, ser humano, não é demônio. Você é vida e preciosa para Deus. Creia nisso. Vamos falar deles agora para você compreender quem eles são. Capítulo de número 6 da carta de Paulo aos Efésios, versículo de número 10, diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos o Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pois não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firme. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça e calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orai em todo o tempo, com oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Vigiando nisso com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando isso, e orando por todos os santos em todo o tempo. Então, o que Deus está dizendo aqui, através do apóstolo Paulo, para os irmãos da igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, ela está lá em Apocalipse. E o que a igreja de Efésios fez? A igreja de Éfeso fez foi sair da presença do Senhor, sair da presença de Deus
E Deus, então, vigiou contra os irmãos de Éfeso o mal. Para quê? Para que eles pudessem refletir sobre a vida que Deus deu para eles. Para que eles pudessem refletir sobre o caminho que eles tomaram. No capítulo 2 de Apocalipse, versículo 1 diz assim: ao anjo da igreja de Éfeso, escreve isso, diz o que tem na mão direita, a 7 estrela que anda no meio dos 7 castiçais. Conheça as tuas obras e o teu trabalho e a tua perseverança, e que não podes suportar os maus, e que puseste à prova os que se diz apóstolo e não são, e os achastes mentirosos. Tens perseverança, e por causa do meu nome sofrestes e não desfaleceste. Tenho, porém, contra ti que deixaste do teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrependa-te e pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrepender. Tens, porém, a teu favor, que odeia as obras dos nicolatas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhes-eis a comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Então, meu irmão, essa igreja de Éfeso, ela foi a igreja que você está vendo aqui, trabalhou muito para Deus, mas foi a igreja que Paulo arrancou aquele povo do meio da idolatria. Paulo arrancou aquele povo do meio das obras de Satanás. A deusa Diana dos Efésios, lá em Atos dos Apóstolos, você pode ver o que Paulo escreve lá sobre essa deusa Diana dos Efésios. O que eles queriam fazer com o apóstolo Paulo, que eles iam fazer com o apóstolo Paulo por amor a deusa Diana dos Efésios. Então, o que Deus está dizendo aqui para essa igreja: olha, igreja, você andou corretamente. Vocês andaram comigo, vocês expulsaram do meio da cidade de Éfeso, do povo daquela região, vocês expulsaram a idolatria, o espírito da idolatria, e vocês andaram no meu caminho, e até hoje você odeia a obra dos nicolaítas. O que Deus está falando aqui é para o anjo da igreja, 7 anjos, ou seja, 7 pastores, os 7 missionários, os 7 bispos, ou os 7 apóstolos, aqueles que governavam a igreja. Quando ele disse os 7 anjos aqui, ó, as 7 estrelas, os 7 candeeiros, ele está falando dos líderes das igrejas, e que eles deixaram o primeiro amor. Eu posso dizer hoje para as assembleias, para as batistas, Paz e Vida, Renascer, Universal, todas as igrejas neopentecostais, pentecostais, dizer para vocês: vocês deixaram o primeiro amor e entraram na política. Todos estão lá na política, todos abraçaram com amor. Quem fez isso? Aqui está em Éfeso as características dele: Satanás e seus demônios. E aí, o que eles falam? Que demônio é pessoa? Demônio não é pessoa coisa nenhuma, rapaz. Demônio é vocês, macumbeiros que falam isso. Amo vocês pela fé e a graça e a misericórdia como ser humano, mas essas suas atitudes é imperdoável. Eu não perdoo você dizer que eu sou um demônio, ou que minha criança, meu neto é um demônio, que as pessoas são um demônio, que todo mundo é demônio. Não perdoo, porque vocês têm que refletir. Demônios estão com vocês. Quando o preto velho abaixa de vocês, que eles são apelidados assim, qualquer dia nós vamos falar deles aqui. Quando o Zé Pilintra abaixa em vocês, quando o Exu Caveira, quando a Pomba Gira possui vocês,
para vocês dar as consultas e vocês ficam na mão deles, aí sim, esses são demônios, mas vocês não. Porque no dia que vocês olhar para essa palavra aqui e dizer, eu não quero mais eles, você vai ser cidadão do céu e vencedor em Cristo Jesus. Político está fazendo o que está fazendo, os bandidos assassinos estão fazendo o que está fazendo, os ladrões estão fazendo o que está fazendo, tá? Por quê? Porque o diabo está usando o homem, principalmente os que se diz autoridade, como polícias, delegados, que está tudo, que muitos estão nas mãos do diabo, mas tem muita gente maravilhosa no meio de tudo isso, muitos políticos, aliás, políticos não salva nenhum não, todos estão na mão de Satanás, inclusive os que se diz pastores. Esse é o que Jesus chama de filho do diabo 2 vezes mais. Vocês se lembram do que Deus, Jesus falou para os seus apóstolos? Eu não escolhi 12 entre vocês? Sim, mas um de vós é um diabo. Ou seja, Judas Iscariote já estava na mão de Satanás. Vocês se lembram que Pedro falando para Jesus, olha, Senhor, não faz isso, e Jesus dizendo, vou morrer e vocês vai ficar disperso, e Jesus disse, e Pedro levanta, usado por Satanás, não, você não vai morrer, você não vai morrer. Jesus repreende o diabo na boca de Pedro. E Pedro foi um diabo? Pedro era um demônio? Se Pedro fosse um demônio, Pedro estava hoje como um cidadão, um profeta, ou melhor, um apóstolo, tremendo na mão de Deus? Não, queridos, nós somos filhos de Deus pela fé, e nós somos almas de Deus pela fé. Ezequiel 33 diz, toda alma me pertence, a alma que pecar, essa morrerá. Todo homem é feito por Deus, todo homem pertence a Deus, todo homem é de Deus, no que diz respeito vida e espírito. Porém, se não andar conforme a palavra, vai cair nas mãos de Satanás. Então não acredite no que sai da boca dessa gente, acredite que você pertence a Deus, que você foi Deus que fez, você é feitura de Deus, você é obra de Deus, meu irmão. Eu tenho um nojo de olhar certos vídeos, ver esses macumbeiros falando isso, que o povo que é os demônios. Nós não somos demônio nada, não existe Satanás. Satanás existe e está acabando com tudo, inclusive com ele. Tem uns adivinhos aí, eu estou vendo aí, que já tive com eles, já fiz até cura espiritual com eles, já curamos pessoas no terreiro deles lá, no templo de Exu Marieiro, e hoje ele falando que as pessoas são demônios, que os demônios não é o homem. Demônio é você, rapaz, o homem não. Eu defendo isso aqui de unhas e dentes, que eu estou defendendo na honra de Deus. Vejo pastores dizer que as mulheres deitaram com demônios que caíram para sair gigantes. Só se for a tua que deitou com os demônios, porque as mulheres do Brasil, do mundo, não, senhores, nunca, só se for a tua que tu deu para eles para deitar, pastor. Portanto, eu tenho que defender aqui a honra e a misericórdia de Cristo. Cristo criou o homem à sua imagem e semelhança. Ele caiu, pecou, mas ele continua sendo obra das mãos de Deus. E no dia que ele se arrepender e voltar para Deus, ele será como um astro na mão do Senhor, será como uma estrela, será como um rei e sacerdote. Quem diz isso? Aqui está ele, ó. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus. E como é que você reveste a armadura de Deus, meu irmão? Como é que você pode fazer isso? Primeira coisa, lê a Bíblia, confia na palavra de Deus, acredita no que está escrito, que foi Deus que preparou para você, e se levanta contra as obras do diabo, para que você possa vencer esse inimigo que só trabalha para matar e roubar e destruir, usando o homem. Deixa eu te falar uma coisa, ô macumbeiro, deixa eu falar uma coisa para você. Você que anda falando que o homem é demônio, que os homens são os demônios. Deixa eu falar uma coisa para você. Você, no estado normal, tem coragem de dar uma facada em alguém? Você tem coragem de pegar uma arma assim, do nada, sem motivo nenhum, e sair dando tiro em todo mundo? Você não tem, né? Ninguém tem. Mas tem gente que faz por quê? Porque alguém vai até ele para fazer. O demônio chega até ele para fazer isso. Portanto, meu querido,
O homem que Deus deu, ou que Deus criou, que Deus fez, não fez para isso. Quem faz isso é aquele que Jesus falou. O diabo veio matar, roubar isso. Você está chamando Jesus de mentiroso, dizendo que não existe diabo? Quer que eu mande o diabo acabar com a tua vida? E você sentir a mão dele, mesmo você sendo um pai de santo? Quer que eu fale para Deus? Fala, pega esse macumbeiro aí, pega esse pai de santo aí, Jesus. Pega esse espírito aí, pega esse adivinho aí, esse cartomante aí. Esse cara que está dizendo que o ser humano é os demônios. O ser humano, desde o Éden, é usado pelos demônios. Mas o ser humano pertence a Deus e é a alma para Deus. E quando se arrepender, vai ser cidadão do céu e viver para Deus na Nova Jerusalém. E ver Satanás ser queimado com os demônios. Você conhece ele, macumbeiro, você sabe quem eles são. Você se chamando você mesmo de um demônio? Eu não. Eu não sou não, viu? Eu sou filho de Deus, pela graça e misericórdia do Pai, e vou lutar contra os demônios, para soltar todas as pessoas por onde eu passar. Se eu for um presídio, vai soltar o prisioneiro aí, Satanás. Vai cair fora daí, porque essa pessoa vai ser salva. Inclusive você, viu, Pai de Santo? O adivinho aí. Viu, vidente? Você que diz que as pessoas ainda é demônio? Demônio é você, não o povo. O que você está querendo ser, cara? Você está querendo ser um demônio? Você quer ser um demônio? Seja você o demônio. Mas a raça humana que Deus criou, não, senhor. São pessoas que Deus criou para glorificar a Ele. Erraram? Com certeza. Pecaram? Com certeza. Mas Cristo veio para perdoar e dizer para Satanás, cai fora. Ele cai. Ele vai embora. Aí você diz, é o demônio que faz isso. Olha aqui, ó. Revestíveis de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Quais são as ciladas do diabo, irmãos? Tem tantas, né? Aí está uma delas, que vocês não querem refletir sobre a verdade. Olha lá Deus falando para a carta aos Efésios, deixaram o primeiro amor. Irmãos, acorda para essa realidade. Homem trai a mulher 2, 3 vezes. Mulher trai o marido 2, 3 vezes. E o camarada disse, eu traí porque eu sou um demônio? Não, meu querido, o demônio não faz isso, quem faz é você. Mas o demônio, os demônios te influenciam a fazer. Você fez por uma influência. O diabo tem a carne a seu favor. A carne de quem? Do homem. Mas quando o homem reflete sobre a vida que Deus deu para ele, ele domina a carne. E diz para Satanás, isto não. Mas mesmo o homem fazendo isso, pode alcançar o perdão de Deus e ser salvo. Não aqueles que já conhecem o Evangelho, que não podem fazer isso, né? Mas aqueles que fizeram sem conhecer o Evangelho. Mas aqueles que estão na igreja, nem pensar. Para com isso. Nem pensar. Então, como é que eu vou revestir da glória de Deus, da verdade de Deus, para me livrar da cilada do diabo? Olha a cilada do diabo aqui, ó, ele falando. Para refletir sobre a cilada do diabo. Como é que eu vou me revestir? Ler a Bíblia, primeira coisa. Meditar, primeira coisa. Segunda coisa. Orar, jejuar e, acima de tudo, a vigilância. Tudo isso é muito bom, mas sem a vigilância não vai chegar a lugar nenhum. Então você precisa carregar essas duas coisas principais. As duas coisas principais sobre tudo isso é fé e vigilância. Se você tiver fé e vigilância, você vai vencer. Senão, você não vai vencer. Aí você pega aqui, ó, revestivos de toda a armadura de Deus. O que é uma armadura, irmão? Nós vemos por aí os policiais que usam os coletes, a prova de bala, para proteger. A armadura representa isso.
Proteção. A armadura é a proteção. E a armadura que nos protege, primeira coisa, a vigilância, acabei de falar e vou repetir, a fé. Aí a oração, a súplica, o jejum, diante da presença de Deus, o cuidado, a obediência, o serviço, a obra. Assim você se reveste contra esse que caiu e transgrediu as leis e está acabando com a raça humana. Irmãos, olha para você ver o que esses políticos estão fazendo. Olha aí o plano, ou melhor, o pacote do ministro Haddad aí, com os políticos, todos eles juntos. O que esse homem está fazendo? Que plano é esse? Isso é plano para matar a nação de fome. Um homem em sã consciência, um homem em estado normal, não fará isso. E por que ele está fazendo? Porque existe alguém. O homem não é isso, é alguém que está por trás dele, influenciando a fazer isso, que é Satanás e seus demônios. O que esse camarada está fazendo aí, meu querido? É para acabar com o povo, é para acabar com a pobreza. Como acabar com a pobreza? Matando. O prefeito que entrou, esse candidato, esse que estava aqui, é presidente agora, vai acabar com a pobreza. Vai acabar com a pobreza, você vai matar eles de fome, rapaz. É o que ele vai estar querendo fazer, todos eles. Mas antes de morrer de fome, a pobreza do homem que Deus amou, Deus mata eles. Deus faz isso, meu querido. Irmãos, olha, presta atenção numa coisa. Os reis de Israel, os profetas de Israel, toda a nação de Israel até chegar a Cristo, e hoje não é diferente. Quando Deus levantava um rei, que esse rei errava, o que Deus fazia? Deus acabava com ele e colocava outro no lugar. Foi assim desde o princípio, até Cristo. Os reis do passado foram todos esses assim. Você pode ver a história, foi Acabe, foi Saul, foi Nabucodonosor, foi Salomão, foi o Davi, foi todos eles. O Davi, que Deus não acabou com ele, por quê? Porque Davi era diferente no sentido de obedecer. Até o filho dele, se não fosse o Davi, o Salomão estava hoje na condenação. Aliás, eu nem sei se ele está salvo não, hein? Nós temos que olhar para ver no dia do arrebatamento se ele vai levantar. Eu não sei se ele vai levantar não. Por quê? Porque foi consultar macumbeiros, querido. Então, quando você olha a palavra de Deus e você vê esses princípios, você vai ver que tudo que está acontecendo aí é o diabo fazendo isso. Através de quem? Através do homem. Então Deus coloca o político lá para fazer o bem para o povo, para cuidar da nação, e eles fazem o que eles estão fazendo. Deus nunca fez isso aqui, na nossa pátria, mas agora tem gente clamando. Vocês escutam o que Deus está dizendo hoje? Esse maligno aqui, que é Satanás, que está usando a todos, se esses homens não refletirem, para mudar tudo isso que estão fazendo com a pobreza, com os trabalhadores, com os pobres, com os descamisados que estão por aí, com os aposentados, vocês não refletir para trazer para o bem da nação aquilo que é da nação, aquilo que é do povo, Deus vai começar a matar um por um, até que levanta alguém que toma posição e trabalha para o bem da nação. Pode esperar esse presidente que está aí, esses ministros que estão aí, os do STF, esses que já saíram, que saiu 2 anos atrás, que era chamado de mito, aqueles que veio Fernando Collor, Itamar Franco, veio Fernando Cardoso de Mello, veio esse Lula que agora está aí assumindo de novo, veio a Dilma, veio o Michel Temer, todos esses camaradas, esse Bolsonaro, toda essa gente, com esses ministros aí, vocês não olhar para o buraco destruidor que o Satanás está levando o Brasil através deles, matando gente de fome do jeito que estão fazendo, Deus vai começar a matar um por um. A minha oração é essa. Até que alguém se levanta e diz, não, vamos trabalhar para o bem da nação. Para esses instrumentos de Satanás que eles são, refletir que se eles andam de carro zero, e se eles andam de paletó novo todos os dias, quem paga sou eu. Através dos meus impostos, do meu trabalho. Quem paga é a nação. Se um aposentado está lá trabalhando, ganhando dinheiro, porque ele trabalhou, ele injetou coisa que você não fez, político. É Satanás que está usando, é Satanás que está usando. Então, pastor, você toma vergonha na sua cara e faça o mesmo, viu, seu padre?
Toma vergonha nas suas caras e acorda. E você, macumbeiro, reflete e acorda, tá, ô espírita? Que anda dizendo que o homem é o diabo é vocês. Mas o que Deus criou, a imagem e semelhança dele, não. Nós somos instrumento de Deus. Somos filhos de Deus. Deus nos chamou para servir a Ele. Portanto, meu irmão, minha irmã, por mais que você tenha errado, por mais que você tenha pecado, reflete sobre o que você fez, bate o seu joelho no chão, clama a Deus e peça perdão e diz: eu não vou fazer mais, Senhor, porque daqui para frente eu sei quem é meu adversário, que é o diabo. Levanta contra esse derrotado Satanás, reveste da armadura de Deus, que é isso, e vença-o. Você é de Deus. Se o macumbeiro quer ser um demônio, que seja ele. Se o padre quer ser, que seja ele. Se o político quer ser, que seja ele. Porque as atitudes deles são demoníacas, são as de Judas Iscariotes. Mas Judas Iscariote era um demônio? Não, queridos, era um homem que chegou a ser apóstolo de Cristo. Então você quer dizer que o homem não é mesmo, o homem não é demônio coisa nenhuma. Acorda para isso. E se levanta na fé em Cristo Jesus, pedindo justiça para a nossa nação. Porque um pacote de arroz que hoje é R$30, até outubro do ano que vem, escuta, vai estar 60. E aí chega dia 30, como agora, que está chegando dia 31, eles vão dizer que a inflação foi 3%, 2%. Não tem vergonha na cara, são usados pelo diabo. Todo mundo sabe que dá mais de 20%, irmãos. O Brasil vai afundando, vai afundando, vai afundando na mão desses políticos. E esses caras dizendo que o homem que é o demônio. Demônios são esses aí, usados pelos demônios. Não são demônios, nem eles são demônios. Eles são instrumento dos demônios. São usados por Satanás. Ah, não tem Satanás. É o que eles falam. Satanás matando, roubando e destruindo. E eles dizendo isso. Portanto, esse bicho nojento chamado Satanás, que é o meu adversário, dormindo ou acordado, esse sujeito é meu adversário. E daqui até a eternidade, nós vamos nessa luta. Você é meu adversário, Satanás. Eu não ignoro os teus ardis, porque eu sei que tu é perigoso, mas te digo uma coisa: medo de você eu não tenho. Aonde quer que eu vá, eu tenho um Cristo que vai comigo. Ele te venceu na cruz, ele te venceu lá em cima, te jogou aqui embaixo. Sei quem tu é. Eu já tive na tua mão, tu sabe, né? Deus me arrancou de lá, né, preto velho, preta velha? Né, Maria do Balai? Vocês sabem muito bem, os demônios sabem muito bem que eu tive na mão deles. E esse Cristo bendito me arrancou das mãos de vocês. Hoje eu estou aqui para glorificar meu Deus e dizer para toda a raça humana: vocês não são demônios, vocês são imagem e semelhança de Deus. Mas não esqueça que a alma que pecar, essa morrerá. Reflete, venha para Cristo e seja cidadão do céu como astros e pedras vivas na presença de Deus, como diz o apóstolo Pedro, reis e sacerdote. E esse que é Satanás, que eles dizem que não existe, bota ele para correr. Cristo nos deu sua autoridade. Reveste-se de toda a armadura de Deus. Ele quebrou as leis e quer que você quebra também. Vamos orar a Deus nesse momento? Amém. Pai, muito obrigado por tudo, pela tua palavra, pelo teu amor tão grande para conosco. Eu sei que o Senhor não se conforma, Senhor, de ver o homem que o Senhor criou, a sua imagem e a sua semelhança, e além de criar a tua imagem e a sua semelhança, tu ainda manda o teu Filho Jesus Cristo para salvar. Um amor incomparável, incondicional, é esse que o Senhor tem por nós e pelos os filhos que tu criou. E ver as pessoas chamando eles de demônios, o Senhor não vai ficar satisfeito. Apesar de o Senhor ter falado para Judas no que diz respeito, atitude e obras que Judas fazia usado por Satanás, não que ele era o diabo, o demônio. Então, Pai, nessa hora eu quero te pedir pelo meu Brasil, pela minha nação. Só não peço para os políticos e nem para os pastores que deixaram a tua igreja, como a igreja de Éfeso, o anjo da igreja de Éfeso, que deixou a tua casa, que deixou a tua misericórdia nas mãos do inimigo. Se eles não se arrepender, então que eles caiam na mão de Satanás, para que ele faça o que tem que ser feito. Que assim seja. Esses ministros, esses prefeitos, esses vereadores, esses deputados, esses senadores que estão por aí, esses governadores, seja eles assim, nas mãos do inimigo, porque o Senhor não vai poupar nenhum deles.
O Senhor disse que começava a obra esse ano e já está começando. Eu não redo o pé e não deixo de orar para isso, que assim o Senhor vai fazer na nossa nação, como o Senhor fazia na nação de Israel. Governador, prefeito, que naquela época eram os reis, que não andava corretamente, o Senhor punia com a morte até. Que assim sejam os nossos políticos daqui para frente. Todos eles, se não trabalhar para o bem da nação, para levar o Brasil para esse buraco que está indo, porque não é a tribulação, Senhor, você sabe que não. Não é ainda. Isso é o quê? A ganância, a cobiça, a corrupção, a peita, a quebra das leis e Satanás usando, só isso. Porque a função de Satanás é matar e roubar isso aí. Por isso o diabo está usando os ministros, está usando o presidente, está usando o que saiu, está usando o que já foi há muitos anos atrás, está usando todos que estão lá dentro para matar a nação de fome. E é o que vai acontecer, Jesus, tu sabe disso. Não há tempo para isso ainda. Ainda tem muito tempo para vir a segunda e grande tribulação que está para vir. E a tribulação que está para vir, que o Senhor tem dito, não é para ímpio, é para os crentes, para ser provado. Quando o crente se vê numa situação que o que ele tem pela frente é pedra, o Senhor vai transformar pedras em pães e matar a fome do teu filho. É assim que o Senhor vai trabalhar. É assim que o Senhor trabalha, provando que o Senhor é Deus, como Jesus, por exemplo, pegando 5 pães e 2 peixes e dando comida para mais de 5.000 pessoas. Esse é o Cristo que tu enviou a nós e que está para ser glorificado e que nós glorificamos. Pai Santo, abençoa a nossa nação e sara a nossa terra. Abençoa o povo da minha pátria. Vou repetir, com exceção dos políticos. Pega eles. Faz eles repetir. E se eles não se arrepender para mudar essas PEC, esses projetos de lei que só vai afundar a nação, joga na sepultura. Para que aquele que chegar vê que tu és Deus e que tu não quer o pior para o teu povo. Tu criou o teu povo para isso, para te glorificar, não para viver o que está vivendo. Vou repetir, Senhor, que tu manda. Não há tempo para isso ainda. Não há grande tribulação para isso. Isso chama-se peita, suborno, corrupção e roubo. Tu és o Deus das nossas vidas e nós te louvamos. Abençoa a minha nação, sara a minha terra, abençoa o jovem, abençoa as nossas autoridades como médicos, a cada um deles, abençoa meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus que estão nos presídios, abençoa os policiais, de uma forma geral, os delegados corruptos, os policiais corruptos, pega, Pai. Tira essas imundícias do nosso meio. Tira, se tem que derrubar, derruba, joga na sepultura, acaba com isso. Precisamos de paz e de glorificar o teu nome, Senhor. Tem muita gente honesta, Senhor, tu sabe. Usa eles, Senhor. Tenha misericórdia, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, irmão. Até o nosso próximo vídeo.